Olá, meus caros amigos. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre variáveis especiais. Se você digitar aí no seu terminal eco, peraí, eco dólar, traço, você vai ver essa saída, RIM-BH, né? Que na verdade ele tá dizendo como esse shell iniciou. Então o "-h", ele lembra dos comandos que estão sendo vistos. O "-i" é um modo interativo, ou seja, ele lê também o arquivo .bashrc. O "-m" ali, ele habilita o controle de tarefas, assim a gente pode executar um processo em background. O "-b" habilita o suporte à expressão. Por exemplo, se eu digitar arquivo e abrir chave 1,2 aqui, ele vai criar, se eu estivesse usando, por exemplo, comando de criação de arquivos, ele iria criar arquivo 1, arquivo 2, assim por diante. E o "-h" habilita a substituição de caracteres. Mas a gente vai ver algumas coisas aí na prática. Por exemplo, se eu digitar aqui mkdir, criar o diretório, chamado diretório, peraí que coloquei um tracinho. Esse teclado é novo, acabei de comprar ele, estou apanhando um pouquinho. Se eu digitar aqui o comando echo dólar tracinho, eu vou ver a saída do resultado do último comando que eu digitei, ou seja, eu estou vendo o diretório, tá? Então echo dólar traço me traz a saída aí do, ou seja, o parâmetro do comando mkdir. Qual foi o parâmetro do comando mkdir? Diretório, tá? Então esse é um pequeno exemplo do que a gente pode usar. Vamos criar aqui um scriptzinho bem bobinho. Então vamos colocar nano parâmetros.sh. Vamos criar esse script. Então eu vou colocar lá /bin /bash, e aí eu vou digitar lá echo, né, entre parênteses, o número de parâmetros vou colocar dólar, o sustenido aqui, jogo da velha, cerquilha, né? Esse comando $cerquilha aí, sustenido, jogo da velha, ele vai me mostrar o número de parâmetros que é passado no comando. Vou salvar Ctrl O, sair com Ctrl X, dar permissão de execução para esse arquivo, chmod mais x parâmetros, e beleza. Então se eu executar aqui simplesmente o comando bash parâmetros, ele me deu que o número de parâmetros é 0. Mas se eu fizer, por exemplo, ponto barra aqui, ó, parâmetros, e eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, ele me diz que o número de parâmetros é 3. Olha que interessante. Então, vamos abrir lá de novo o nano parâmetros. O comando dólar, jogo da velha ali, me mostra o número de parâmetros. E se eu usar, por exemplo, echo, os parâmetros são, dois pontos. Se eu usar dólar asterisco, olha a diferença. Vou dar enter, dar x, eu vou executar lá, ponto barra, parâmetros 1, 2, 3, enter. Ele me mostrou o número de parâmetros é 3, no caso de cima, né, com o dólar jogo da velha, e embaixo com dólar asterisco, ó, ele me mostrou, né, os parâmetros que eu utilizei, ou seja, eu usei o parâmetro 1, 2 e 3. Né? Se eu escrevesse, por exemplo, aqui, ó, 1, 2 e 3, olha como ia ficar. No caso de cima, ele me mostrou 3 parâmetros, que eu usei 3 parâmetros. Né? Se eu colocasse 4, no caso de cima, 4 parâmetros, e no outro exemplo, ele mostrou os parâmetros que foi usado. 1, 2, 3, 4. Tá? Se eu quisesse exibir o nome desse programa, então vou lá, vou abrir nano parâmetros, vou lá embaixo, echo, abre aspas, o nome deste programa é... Nossa, gente, eu tô apanhando aqui do teclado novo. É dólar, ou melhor, dólar zero. Vamos ver aqui se vai rodar legalzinho. Vou rodar aqui. Ah lá,
o número de parâmetros é 4, os parâmetros são 1, 2, 3, 4, e o nome desse programa é ./parâmetros. Ele mostrou certinho como está sendo executado. Então, alguns exemplos do que a gente pode fazer, tá? Utilizando essas variáveis especiais. Estado de saída do último comando. Por exemplo, a gente pode usar o comando echo $, ponto de interrogação. Echo $, ponto de interrogação. Espera aí, pessoal, que eu estou apanhando aqui do novo teclado. Cadê o ponto de interrogação do novo teclado? Gente, comprei um teclado aqui, um modelo muito esquisito. Um modelo pequenininho aqui. E as teclas, acho que ele é padrão layout americano, sei lá. E eu tô apanhando aqui nas teclas da acentuação dele. Vamos lá, cadê o ponto de interrogação? Bom, pessoal, dei até uma pausa aqui para tentar achar o ponto de interrogação. Ele está na frente do espaço, tem o Alt R e o espaço aqui para achar o ponto de interrogação. Meu Deus, vou apanhar aqui para usar esse teclado. Mas enfim, agora eu tô... Cadê o delete? Achei. Vamos lá. Echo... Oh, meu pai. Echo espaço $, ponto de interrogação. O resultado foi 0, tá? Por quê? Porque ó, o $, interrogação, exibe estado da saída do último comando. Caso não tenha erro, o script vai retornar o 0 ou retornar um número entre 0 e 255, que normalmente é 1. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui cat, blá, 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 ele vai dar um erro. Ó, comando não encontrado. Se eu digitar echo $, ponto de interrogação, ele me falou aí um número, ou seja, um número que é referente a que deu erro. Então, caso não ocorra erro, é 0. Se tiver algum erro, você vai ter um número. Então, você pode usar, por exemplo, para dentro do script, se você quer executar o comando e se não vir nenhum erro, então beleza. Se vir qualquer valor diferente de 0, é porque veio algum erro. Então, você pode tentar resolver esse processo. Exibir o número do processo, o script está sendo executado. Por exemplo, se a gente digitar aí, vamos criar, pegar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, sleep, para dar um tempo, 100, e vou colocar isso daqui em background, tá? Então, olha lá, o número do processo dele é 8.783. Agora eu vou digitar echo $, ponto de exclamação. Então ele me traz o número desse processo, tá? Do último processo que está em background. Se eu fizer aqui o -9 para matar o processo e se eu fizer aqui $, ponto de exclamação, eu matei esse processo, tá? Se eu fizer echo agora, se eu fizer echo $, ponto de exclamação, eu vou ver lá, ó, o processo foi morto, tá? Então, esse é um exemplo que a gente pode utilizar também. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Vimos aqui algumas algumas variáveis especiais que a gente pode utilizar dentro do Shell. Então, até a próxima aula. Vamos que vamos.